Mainova Summit 2019, realização Federação Acespro e Acespro Paraná, patrocínio Master Sebrae, patrocínio Platinum CGI, patrocinadores Gold, OBR Global, Instituto Cidades Inteligentes, Tramontina e Vieira, Copel Telecom e Governo do Estado do Paraná. Patrocinadores Silver, Reut Consultoria e Contabilidade, Fomento Paraná e BRDE. Patrocinadores Bronze, Localweb Corp, Cluster2Go e Dental Uni Planos Odontológicos. Apoio... Gostaria só de lembrá-los que hoje à tarde, além dessas palestras aqui no auditório, nós também estaremos com o Seminário de Inteligência Artificial na Sala 5. E agora daremos início a um painel especial com o tema A Política Governamental para Fomentar a Inovação Corporativa. Quem vai mediar esse painel será o presidente da Federação Acespro, Ítalo Nogueira. Por favor, venha até o palco. Também convido para participar do painel Dionis Lima, diretor executivo da Softex. Por gentileza, pode vir ao palco. Chamo também Henrique Domakoski, superintendente de inovação do Governo do Estado do Paraná. O Rubem mandou um abraço a você, cara. E também para compor o painel, eu convido Henrique Faulhauber. Muito obrigada pela presença de todos. Com a palavra, Ítalo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Primeiro, grande prazer agradecer aqui aos nossos debatedores. Um grande desafio para a gente aí falar depois do Kepler, né? Um novo acespriano que vem ajudando bastante a gente na atração, trazendo essa brand dele, né? E, obviamente, não é só uma marca, é um cara que realmente vem executando e ajudando muito as startups do Brasil. E isso a gente está demonstrando na prática da Acespro que a gente está transformando essa jovem entidade de 43 anos de idade, tá certo? Então, para a gente começar, a gente não vai ser exatamente um bate-papo e a gente vai tentar aqui passar para vocês um pouco do que cada instituição que aqui está representada vem fazendo pelas políticas públicas para a tecnologia da informação, comunicação, para a inovação e, obviamente, para que a gente possa continuar ajudando o nosso país, o nosso Brasil continental, tá certo? Então, de forma muito rápida, eu queria que vocês se apresentassem, falassem que instituição cada um de vocês está representando, e daí a gente começa o debate e as perguntas. Inclusive, eu vou pedir para as meninas que ajudam a gente aqui com o tempo, para que, quando a gente tiver faltando 10 minutos, elas sinalizem para a gente abrir para a audiência, que eu acho que a gente vai tornar o bate-papo da gente bem mais dinâmico e bem bacana aqui com a participação de todos, tá certo? Então, por favor, Dionis. Gente, boa tarde. O pessoal me chama de Dionis, mas é Dioenes. Mas se me chamar de Dionis, eu atendo. Qualquer coisa que balbuciar na rua, eu sei que sou eu. Porque é pobre no Nordeste, tem essa mania de botar um nome diferente no filho, que é para poder dizer que é estrangeiro, ator de alguma coisa e tal. Hoje eu estou vice-presidente executivo da Softex, né, e a Softex ela é uma entidade que é formada aí por governo, academia e empresas. Inclusive, o Ítalo é nosso chefe lá, então é um dos representantes no Conselho de Administração. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Domakoski. Eu estou, né, como representando o Governo do Estado, na Superintendência de Inovação do Governo do Estado do Paraná. Eu sou empreendedor, oriundo da Associação Comercial do Paraná, onde eu fui o vice-presidente mais jovem da história na oportunidade. Hoje tem o Gustavo, entrou mais novo que eu, então eu perdi esse posto. Tive a possibilidade de estudar no MIT, que é um dos centros de inovação do mundo, referência do mundo. E, depois disso, fundei uma startup chamada Troc, que, em pouco tempo, aí se tornou o maior brechó online do Brasil. Eu não estou mais na gestão, já faz aí alguns meses, e, logo que eu saí da gestão, fui convidado, e, com muito orgulho, estou no Governo do Estado hoje para tentar contribuir
da melhor maneira possível. Henrique Faulhaber. Boa tarde, meu nome é Henrique Faulhaber. Eu quero agradecer aqui pelo convite para participar aqui desse painel. Eu sou empreendedor e represento o nosso setor de tecnologia da informação no Comitê Gestor da Internet, que é um órgão multissetorial que trata do desenvolvimento da internet do Brasil. A gente, nesse assunto de startups, a gente tem algumas iniciativas que eu julgo importantes, relevantes, e estou querendo aqui ouvir vocês para poder dar minha contribuição sobre a discussão. Obrigado. Beleza, obrigado. E vamos lá, vamos começar nosso debate. Primeiro fazendo aí um questionamento. Quem daqui desse auditório já conhecia a Federação ACESPRO? Quem não conhecia a Federação ACESPRO? Muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindos. Tá? Essa é a nossa entidade que vem trabalhando, como eu já falei, há 43 anos, ajudando o desenvolvimento da indústria de tecnologia da informação e comunicação. Então, feito por gigantes do associativismo, e precisa muito de vocês e da proximidade de vocês. Henrique, o que é que o Estado do Paraná vem fazendo no tocante a políticas públicas, e o que é que o governador Ratinho e todo o time vem fazendo para ajudar as empresas e o ecossistema de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Paraná? Bom, eu acho que, antes de responder diretamente a tua pergunta, é importante dar um passo para trás, para dizer que, quando o governador Ratinho Júnior ele menciona de tornar o Paraná o estado mais inovador do Brasil, uma referência, um estado moderno e referência em inovação, isso vem desde a campanha. Ele faz isso de uma maneira muito responsável, porque a gente sabe que o mundo, o futuro já chegou, a gente só ainda não sabe. Ele está distribuído ainda por aqui, mas as coisas, do jeito que são postas hoje, não vão durar por muito tempo, né? Tem várias teorias apocalípticas, algumas infundadas, mas tem muitas delas com fundamento. E a McKinsey, por exemplo, traz um estudo aí que mostra que, em menos de 15 anos, 30 milhões de posições de trabalho, como são postas hoje, já não vão mais existir. A McKinsey eu acredito. Então, assim, se você não tem inovação como core, você não vai poder ter um Estado sustentável a longo prazo. Então, por isso que o governador bota muito essa pauta de inovação como algo relevante. E, quando você fala de inovação, obviamente, política de inovação, você vai passar por cultura, né, uma cultura de mérito e risco, né, que privilegia o mérito e risco. Você tem que passar por um ambiente regulatório estável, né, que possa ter segurança de investimento. Você tem que passar por uma educação, uma capacitação de qualidade e séria, porque não existe, e agora entrando numa agenda mais nacional, né, não existe nenhum plano de inovação sério e a longo prazo se você não tem um plano de educação sério e a longo prazo. Mas isso até como um projeto de nação, que independente de partido A, B ou C. E acho que um terceiro fator, um quarto fator é o investimento. Né? Você tem que trabalhar com investimento, você tem que investir em pesquisa e desenvolvimento, seja em venture capital, seja em early stage, seja em pesquisa e desenvolvimento mesmo para grandes corporações, mas, com certeza, não foge desses 4 pontos. E um ponto, talvez, super relevante, até achei interessante quando o Adriano abriu aqui a conversa. Ele falou, queria apresentar o Henrique, que acho que já considero amigo, e acho que eu não conheço ele há mais de 2 meses. Por assim, tamanhas vezes que a gente já conversou e discutiu, porque você tem um empreendedor que eu admiro e gosto muito, que é o Bruno Nardon. Ele é um dos fundadores da RAP, e ele fala muito do poder das pontas. O poder das pontas nada mais é do que você tem que estar muito próximo da ponta, seja um cliente ou seja um operador de máquina, no caso de fábricas, porque esses caras, eles conhecem mais do que ninguém aquele problema, aquele dia a dia, e provavelmente é a pessoa mais habilitada para desenhar a solução para aquilo ou possíveis melhorias. E aí, quando eu trago o exemplo do Adriano, é o Kepler que vai me ensinar sobre investimento.
né? São vocês que vão nos ensinar sobre a melhor forma de fomentar a empresa de tecnologia e inovação. Então, estar próximo, e esse é um olhar do governador, de estar próximo de quem realmente vive aquilo, para que juntos a gente possa construir a melhor solução. Eu acho que cabe ao governo ter a habilidade e a sensibilidade de entender a demanda e a eficiência de saber executar aquilo da melhor maneira possível. Então, acho que esse é muito o tom do governo atual. Perfeito, muito obrigado. Henrique, o que é que, nas ações do CGI, você enxerga que, nos últimos tempos, e aí principalmente nesse novo momento aí, o CGI tem entregue, tem colocado para a população e ajudado, na tua visão, o desenvolvimento das políticas públicas e do nosso setor? Qual é a tua visão? Bom, o CGI ele é bastante conhecido pelo fato da gente cuidar da questão do domínio.br, né? Quer dizer, nós somos a entidade que registra os sites de domínio de todos vocês aí e fazemos isso desde 95. Quer dizer, é daí que saem os recursos para investir em alguns projetos, né? A gente tem projetos importantes de infraestrutura, como os pontos de troca de tráfego, pesquisas através do nosso departamento de pesquisas, que fazem pesquisas importantes em relação às TICs, né? E temos alguns, a gente, até mais ou menos 2008, a gente ficou muito na questão da infraestrutura de redes, né? Mas de 2008 para cá, várias iniciativas foram criadas no sentido de subir algumas camadas no rumo, em direção às aplicações, né? As tecnologias web. A gente acolheu o escritório do W3C no Brasil, quer dizer, o W3C Brasil já está conosco já há algum tempo, e esse escritório do W3C Brasil depois se desenvolveu num departamento de pesquisas web, que pesquisa e tem feito algumas, eu acho, experiências importantes na questão do empreendedorismo. Para citar algumas das iniciativas que a gente teve nesses últimos anos em relação a startups, empreendedorismo, a gente apoiou, junto com a CESP do Rio de Janeiro, o início do projeto do Startup Rio, que é um projeto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, voltado para ideias ainda. Às vezes só tem o CPF, só tem o empreendedor, não tem nem o CNPJ, e a gente foi procurado, no caso, eu represento a CESPRO no comitê gestor, entre outras entidades do setor. A gente levou para o conselho e a gente aportou, por 3 anos, no início do projeto, recursos para poder montar os primeiros programas de capacitação para esses jovens empreendedores que tinham lá vamos dizer, os recursos recebidos pela FAP estadual, a FAPERJ, né? Outra iniciativa aí já ligada para o nosso grupo CEI Web, que é o grupo de aplicações de tecnologias web lá dentro do comitê gestor. Mais recentemente, a isso já no ano passado e nesse ano, a gente, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente entrou no projeto Mover na Web, que está articulado com o programa Centelha do MCTIC, no sentido de apoiar incubadoras, também, novamente, com jovens ligados ainda à universidade, nas incubadoras de diversos estados, a gente aportando com os conhecimentos, as tecnologias relacionadas à web, acessibilidade, web semântica, inteligência artificial, no sentido de dar suporte tecnológico e algum recurso para esses jovens empreendedores na universidade. E, mais recentemente, esse projeto está iniciando aí esse mês, a gente está apoiando um programa de empreendedorismo em Brumadinho, depois do desastre lá ecológico, no sentido de, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, de apoiar o empreendedorismo local, particularmente na área de turismo e iniciativas relacionadas a revitalizar a economia local. Mas, enfim, a gente é um grupo, vamos dizer, eu acho que pelo fato de ter lá governo, sociedade civil, academia e nós, do setor privado, é um locus, assim, acho que especial para acolher esse universo de empreendedorismo e inovação
que eu vejo com muitos bons olhos, quer dizer, o entusiasmo que esse assunto está despertando aqui no país. Quer dizer, isso vem crescendo de uma forma importante e eu acredito que o comitê gestor vai ter um papel importante, quer dizer, nesse ambiente de articulação, nesse ambiente de aportar com as suas competências o que for necessário para desenvolver cada vez mais essas iniciativas. Obrigado. Que nós temos aí as mulheres, né, o grande desafio de inserção. Primeiro, parabenizar, nos momentos que eu tive a chance de conversar com diversas das painelistas que aqui estavam no evento, é muito legal a gente ter essa troca e é um desafio muito grande de todos nós, independente de onde e como você esteja, em que ecossistema você esteja ligado, isso é um trabalho que a CESPRO vai estar muito dentro. Então, olhando especificamente para esse processo de a gente ter cada vez mais mulheres no nosso setor de tecnologia da informação, eu queria saber o que é que o Softex vem fazendo para ajudar neste processo. Então, o Softex, ela, enquanto instituição, ela tem nome de associação, mas ela não tem associado, viu? Uhum. É a única associação que não tem associado. Ela tem representantes regionais, ela é uma ferramenta, e aí eu vou explicar o por isso. Contextualiza o que é o Softex e aí aí a gente vai chegar nessa resposta. Porque assim, a Softex, quando ela foi criada, existia a CESPRO, e a CESPRO era a grande representação da tecnologia e da inovação naquela época, lá em 96, quando a Softex... Era não. Continua. Continua. Só que a CESPRO era uma representação de empresas, né? E o governo precisava de alguém que pudesse ser um pouco mais neutro e recepcionar das empresas os feedbacks do que era necessário para a mudança no ambiente econômico e de desenvolvimento e empreendedorismo. Do outro lado, entender o que a academia estava produzindo para colocar isso no mercado, tentar botar isso no mercado, e também saber quais são os anseios do governo em termos de métricas e KPIs que o governo exigiria ali das empresas. Então, criou-se essa entidade que, na verdade, não é de um grupo de associados, é do ecossistema de inovação nacional. Então, quando você pergunta assim, quem manda na Softex? O ecossistema nacional. Está aqui a CESP, que faz parte do Conselho de Administração, o Henrique está ali, que é nosso conselheiro fiscal, que garante que as contas estão tudo certinho, uma entidade que executa cerca de 150 milhões por ano, é preciso ter um certo cuidado também, ainda mais em tempos como os atuais. E, então, como instrumento, qual que é um dos principais papéis da Softex? É coletar das empresas, da academia, até mesmo do próprio governo, informações relevantes que possam criar políticas públicas que acertem, né, assim, em problemas reais, né, mas com uma visão de governo não paternalista, um governo muito mais articulador, que ele dá o pontapé inicial, que ele inicia as coisas, mas que o ecossistema começa depois a tomar conta daquilo sozinho. E aí entra o caso das mulheres. Durante anos, a gente não cuidou desse tema com o carinho necessário que se devia cuidar. Então, no último ano e no início desse ano, já na nova gestão do governo federal, a Softex é privada, mas não tem como fugir. O vice-presidente do Congresso Nacional é presidente do Conselho da Softex, e aí tem outras entidades do governo que estão ali dentro. Então, a gente acaba tendo um vínculo muito forte ali próximo ao governo. E teve um pedido direto do governo federal que a gente olhasse para isso com mais carinho. E a gente fez um levantamento do setor de TI. E teve uma percepção, a gente percebeu que nos últimos 3 anos, principalmente nos últimos 3 anos, teve uma queda muito grande do número de mulheres. Em vez de aumentar o número de mulheres, nós tivemos uma evasão de mulheres no setor de tecnologia da informação. Tá? Assim, eu não estou falando do setor de tecnologia como um todo, mas de tecnologia da informação. E aí começamos a pensar o que fazer nestes modelos, né? E lançamos um projeto piloto, que rodou em São Paulo inicialmente, com 600 empreendedoras, que chama Empreendedoras Digitais. É um projeto que vai da ideação até ali o CID, mais ou menos. Então, a gente ia botar um pouquinho de dinheiro para que essas empreendedoras pudessem vir para o setor de tecnologia. E a ideia desse projeto é que a gente tenha mulheres C-levels. Não significa que são empresas só com mulheres. São mulheres no cargo de liderança. Né? Porque também existe o outro lado dessa pauta,
que é um lado um pouco perigoso, né? Que é o lado de, não, nós temos que ter só mulheres nos departamentos. Não é isso. Nós precisamos trazer as mulheres para equiparar a situação no setor de tecnologia, porque ela é muito díspare. Nós temos aí, por exemplo, só 13% de mulheres no setor de tecnologia. Nos cursos de tecnologia da informação, nós temos 8% de mulheres. Então, o número é muito pequeno. A gente precisa ter ações efetivas para trazer. E tem um outro detalhe que, por exemplo, nos estados do norte, o que nos surpreende, as mulheres lá elas têm salários maiores do que os homens. Mas o que puxa isso no setor de TI? A formação acadêmica. Elas têm formação acadêmica melhor do que a dos homens. Tirando a região norte, então, e o nordeste também, porque Pernambuco, né, vamos ser bairristas aqui, Pernambuco puxa também esse número, então as mulheres acabam tendo um diferencial em Pernambuco, mas o restante, sul e sudeste, o número o salário é menor e também o número de mulheres na TI é um pouco menor. Por isso, a gente está incentivando as associações e as entidades a criarem programas que tragam mulheres para a liderança, porque isso atrai mais mulheres também. Então, a gente entende que isso é a chave, trazer mulheres para a liderança. Muito bem. Então, a gente tem aí, com certeza, um grande desafio da Federação ACESPRO de aproveitar o potencial, principalmente de todos da nossa gestão, para ajudar o Softex no desenvolvimento desses projetos. Aí eu passo a bola para o Henrique, por favor, para dar continuidade a esse tema. Sobre esse gancho, queria pegar o gancho até interessante, porque estamos 4 homens aqui, né, falando sobre as mulheres. E eu confesso que eu, Henrique, pré-governo, eu sempre tive uma visão, assim, eu não concordava muito com essa discussão, falava, o mercado regula, acho que o mercado tem espaço para os competentes, seja homem, seja mulher, né? Mas eu fundei a Troc, a minha startup, com a minha esposa, que obviamente é uma mulher. E ela, assim, uma profissional incrível mesmo. Eu conheci um lado dela que realmente eu não conhecia. Ela voa, faz o negócio acontecer e realmente é o coração da empresa. Eu acho que a empresa chegou onde chegou muito por conta dela. Aliás, muito mais por conta dela, por conta de mim. Mas, então tá, ela sempre foi o coração, mas em todas as vezes que a gente ia negociar com um fundo de investimento, a discussão era eu. Os fundos não olhavam para ela. E aquilo começou a me incomodar. Henrique, mas o que você acha disso? Ela respondia e voltava. Não, Henrique, mas veja, responda para ela que fez, né? Então, assim, eu comecei a perceber que na prática existe de fato mesmo um tratamento diferente. E essa pauta, a gente levantar essa pauta lá no governo, a gente também está trabalhando internamente, vai em breve, enfim. Vocês vão saber disso, mas eu acho uma pauta muito relevante, mesmo, e que é importantíssimo a gente puxar. Então, parabéns, até isso ser uma pauta desse evento. Muito bom, muito bom. Isso a gente tem que agradecer a todos daqui da SES Paraná e do Robert pela curadoria, que tem sido, né, a gente tem recebido esses feedbacks aí do belíssimo evento que a gente está tendo. E aí, vamos lá falar um pouco agora da pauta que a gente está vivenciando no governo federal, né? Para que a gente possa, inclusive, olhar esse novo momento dessas boas pautas. A gente falou de reforma tributária, até para que vocês tenham uma noção de como funciona a nossa Federação ACESPRO no trabalho e no desenvolvimento dessas políticas públicas e no apoio e na cobrança dos nossos governos na implementação dessas políticas. Só para dar um recorte para vocês, esse ano nós tivemos aí ativamente, a Letícia Batistella, que aqui esteve, que é a nossa VP de articulação, o Christian, que é nosso diretor de articulação política e um grande parceiro da gente lá em Brasília. Nós tivemos diversas vezes no Ministério da Economia, na mesa executiva, que o Ministério abre as demandas, na verdade, escolheu 3 setores, como construção civil, turismo e tecnologia da informação e comunicação, para que a gente leve os nossos problemas e aquilo que for que eles conseguirem resolver dentro do Executivo, eles resolvem de uma maneira mais fácil. Se precisar do Legislativo, aí a gente vai demandar mais tempo e a gente também trabalha. O advocacy da ACESPRO, da nossa federação, através exatamente dos inputs que chegam
das nossas regionais, para que a gente possa fazer um trabalho junto a todos os parlamentares, junto a todos os senadores. Muita gente, muitos empreendedores, principalmente startups, não têm a visão do trabalho da CESPRO. Por exemplo, novo marco legal de startup. Nós estamos trabalhando ativamente e temos esse cara que estava aqui dando uma aula para a gente, que é um dos maiores investidores de startups do Brasil, o Kepler, como diretor de startup, nos ajudando a tracionar esse processo e esse projeto para que, no reflexo da lei, ele seja muito melhor para o ambiente das empresas e dos ecossistemas. MP da Liberdade Econômica, aprovada no Senado ontem, graças a Deus, estamos caminhando. Não temos a melhor, mas temos uma boa lei. Marco regulatório, dentro da MP da Liberdade Econômica, nós tínhamos o sandbox regulatório, um negócio que a gente ia colocar empresas sem nenhuma regulação e depois a gente ia como... Imagine se o Uber tivesse sido criado no Brasil, talvez ele não existisse. Então, a gente vem trabalhando em diversas pautas dessas políticas e aí o que é que a gente quer colocar aqui para os nossos debatedores? Como é que você enxerga, Dionês, e como é que a gente pode continuar fazendo esse trabalho junto ao governo federal? A gente sabe da participação, né, do governo federal dentro da instituição Softex e em conjunto com a instituição tão importante, a maior instituição da América Latina que desenvolve o setor de tecnologia da informação e comunicação, que é a CESPRO, como é que a gente pode ajudar o trabalho do Softex a nível federal e como é que a gente pode ajudar ao governo do Paraná e, obviamente, se aqui for um grande exemplo do maior ecossistema, a gente costuma, como pernambucano, dizer que tudo nosso lá é maior e melhor em linha reta. Então, tudo que você imaginar, o pernambucano vai trazer para dizer que é o melhor. Mas eu quero que o Paraná se torne, porque quanto mais concorrência para que a gente torne as coisas melhor, a gente tiver para o setor de tecnologia e para a inovação do país, vai ser melhor. Então, eu queria essa visão de vocês dois aí no tocante ao governo federal e ao o futuro melhor ecossistema de tecnologia e inovação do Brasil. Vocês sabem que o Oceano Atlântico se forma lá em Recife, né? Isso aí. Os dois rios se juntam lá Exatamente, e formam o Oceano Atlântico. Mas vamos lá. A CESPRO ela tem um papel fundamental mesmo. Por exemplo, hoje eu não posso defender questões tributárias, enquanto Softex, mas eu posso defender fomento para o setor de tecnologia, mas não posso defender questões tributárias, porque eu não posso fazer advocacy para empresas. E o papel da CESPRO tem sido importantíssimo nesse sacudir da nova economia e desse grito que a sociedade tem aí de termos um Estado mais aberto, e um Estado menos interventor, mais articulador. E aí, como que eu vejo o papel da CESPRO? A Softex, na nossa gestão, principalmente nos últimos 5 anos, antigamente a Softex ela trabalhava com instituições ligadas a um grupo de pessoas e essas instituições fomentavam ali algumas regiões. Hoje a gente está caminhando para ter essas instituições com muito mais características da CESPRO, tanto que eu já tenho 3 ACESPROs como agentes Softex hoje. Então, isso está caminhando para uma outra característica. Por quê? A Softex, na ponta, ela foi criada para geração de nota fiscal. Então, todo o dinheiro que o governo bota na Softex, esse dinheiro tem que gerar um retorno para a sociedade e ele precisa gerar retorno para os cofres públicos também. Então, quando você olha para o Startup Brasil, que foi um programa criado pela Softex, indicado pelo governo federal lá no passado, foi botado 40 milhões. E a CESPRO participou da criação desse programa. Inclusive, foi uma das orientações da CESPRO na época do programa TI Maior. A CESPRO dizia o seguinte: olha, a gente está muito ocupado aqui emitindo nota fiscal. A gente precisa que tem alguma coisa aí que fomente as spin-offs. Obviamente que não fomentaram as spin-offs das empresas de tecnologia. Foram um outro modelo e criaram o programa Startup Brasil. Os 40 milhões que foram investidos nesse programa, e eu já vou finalizar, mas assim, os 40 milhões eles já foram retornados para os cofres públicos nos últimos 3 anos. Só o privado foram quase 400 milhões de investimento, fora faturamento e os 3 mil empregos gerados. Então, é o setor que gera emprego por R$14 mil no investimento do governo. Enquanto, quando você fala de mineração e automotivo, você está falando de 800 mil, para gerar um posto de trabalho que paga R$1.700.
Então, como que a Cespro ajuda a Softex hoje a convencer o governo a fazer política pública de fomento, por exemplo, né? É trazendo a dor do empresário na ponta. Porque quem sabe melhor nesse país o que o setor de tecnologia passa, tecnologia brasileira, é a Cespro. Maravilha. Obrigado. Bom, acho que a minha resposta é muito simples e curta. A Cespro tem um papel fundamental. Haja vista que eu converso com o Adriano, acho que todo dia, né? E essa visão do governador, essa é uma visão dele, de estar próximo de quem enfrenta a dor na ponta, porque esse cara vai nos ajudar a construir a política e aprimorá-la ao longo do tempo, né? Você citou alguns programas muito interessantes, Startup Brasil, o CID, Minas Gerais, né? A gente tem o Startup Chile, que foi um programa muito bem sucedido, né? Uma referência. Mas a gente só consegue construir isso se fizer isso a várias mãos, né? E acho que uma mão muito grande para isso ser possível é o papel da Cespro. Maravilha. A gente está terminando aqui, e aí eu queria, dentro daquela ideia que a gente começou o nosso debate, queria saber se vocês têm alguma, para 2 perguntas, aí alguém tem alguma pergunta que quiser saber aqui dos nossos palestrantes? Lá em cima. Se identifica, por favor, e faz a sua pergunta. Obrigado. Voz de tenor, levanta e solta a pergunta. Quero agradecer primeiro os painelistas por estarem aqui. Meu nome é Lucas Franceschi, eu sou da diretoria estadual aqui do Livres, que é o movimento suprapartidário aqui no Paraná. E, na verdade, a pergunta que eu tinha para os painelistas, enquanto pessoa livres, enquanto pessoa engajada no debate político e comprometida com a renovação da nossa política e com essa questão de você trazer um pouco mais os debates que dizem respeito aos microempreendedores, aos empreendedores de startup, enfim, a inovação dentro da política e dentro do nosso debate nacional. Como que vocês veem o papel dos movimentos suprapartidários de renovação? Porque não só você tem o Livres, você tem o Agora, você tem o Renova, você tem o Acredito, e uma série de outros movimentos aí que estão, de uma certa forma, renovando a maneira como a gente faz política no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado. Alguém quer responder? Eu posso responder aqui também? Ok. Gerino lá na ponta. Primeiro, Lucas, obrigado. Parabéns. A gente só constrói qualquer coisa, a gente só vai transformar o nosso país através do respeito e de muita conversa. A gente só vai transformar esse país, seja para o setor de tecnologia, ou para a inserção da mulher na tecnologia, ou para o respeito para com o outro ser humano, se a gente realmente estiver livre para pensar, para colocar e para escutar também o outro lado. Então, procura acesso para o local, traz esses movimentos, porque aí é onde entra o papel de advocacy da Cespro. Todos esses movimentos que você falou, tem diversos parlamentares, uma molecada nova chegando no Congresso aí que tem ensinado muito a gente, tanto você pega lá os top 20 do Congresso Nacional, são parlamentares que estão construindo um caminho novo. Sei que a gente ainda tem um monte de coisa para fazer, mas a participação da sociedade, e é isso que é a Cespro, esse auditório aqui está lotado, porque a Cespro é tão grande que a gente vai colocando um monte de gente do Brasil aqui, tem um monte de gente que já faz isso no dia a dia. Então, trazer mais gente nova, com pensamento novo, com a vontade de mudar o país, é também um propósito da nossa federação e das nossas regionais. Então, se aproxima cada vez mais da Cespro, porque a gente só tende a ganhar muito com isso. Tá? Então, muito obrigado. Boa tarde, Jair Xavier, sou de Recife, empreendedor e também participo da direção de algumas entidades nacionais. Na realidade, eu não vou fazer uma pergunta, mas é uma provocação, porque quando a gente fala da inserção das mulheres no mercado de trabalho de TI, seja como trabalhadora, seja como colaboradora, seja como empreendedora, a gente precisa se perguntar o que é que a gente está fazendo de maneira efetiva. Então, assim, todas as férias eu fico de pai e mãe, que tem um filho pequeno, o cara quer
tem filho pequeno e é solteiro, tem que ficar de pai e mãe nas férias. Então, assim, eu vejo como é difícil administrar, fazer a comidinha, colocar para dormir, ir trabalhar, ir na reunião, etc, etc, etc. Aí você vai avolumando as tarefas e, no fim, é impossível você ter um bom desempenho profissional. Então, assim, antes dos números, antes dos discursos, antes dos compromissos políticos que a gente possa assumir publicamente, eu acho que a gente precisa ter agora ações efetivas. E aí minha contribuição vai nesse sentido. Por que não a gente construir creches perto dos entornos onde estão nossos parques tecnológicos? Por que não a gente criar acessos que a gente possa, dentro das próprias empresas que tem um número maior de funcionários, fazer uma creche? A gente fez uma experiência disso lá numa das nossas empresas e foi fantástico o resultado. Então, eu acho que, assim, antes dos números, a gente precisa fazer ações efetivas que mostrem que a gente está dando condição para que a mulher possa trabalhar. Porque se não está, se o número está diminuindo no setor de TI, está em todos os outros setores. Não, a gente olha para o setor de TI porque é nele que nós atuamos. Mas esse é um problema que precisa ser revertido com práticas efetivas. É como diz Marx, a prática é o critério da verdade. Portanto, a gente precisa sair dos discursos para a prática. E nisso, essa fala tem uma provocação muito grande do Softex, que é um ente público, né? Assim, é irmão da nossa CESPRO, é um ente público do governo, e eu acho que a gente pode construir esse discurso com muita facilidade, porque é fácil levantar recursos para isso. Um abraço, era só isso. Gerino, parabéns, parabéns, parabéns. Esse é outro grande ativo da SESP, a gente tem caras e cabeças e pessoas e mulheres e todo mundo ajudando assim com um olhar muito coletivo. Obrigado, grande professor Gerino. A gente recebeu a plaquinha ali, queria inclusive igual o Kepler, aquele azinho no final, por favor. Muito obrigado. Então, uma salva de palmas para os nossos painelistas aqui, muito obrigado, gente. Muito obrigada.